Estamos falando sobre revelação especial, a gente continua falando sobre os modos de revelação especial e nesse vídeo nós vamos falar sobre os milagres. Vimos em outros vídeos que não apenas o cristianismo, mas as religiões em geral pressupõem que Deus se revela de três modos. Deus manifesta a sua presença, em teologia a gente está chamando isso de teofania. Deus manifesta a sua vontade, que a gente chamou de profecia, e Deus manifesta o seu cuidado, que a gente vai chamar de milagre, e é disso que a gente quer falar nesse vídeo. Primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de milagre é falar sobre o lugar do milagre, é fazer algumas distinções. Porque às vezes as pessoas dizem assim: todos os dias que o sol nasce, isso é um milagre de Deus. Veja, eu estou respirando, isso é milagre de Deus. Por que as pessoas estão falando isso? Porque as pessoas associam milagre com maravilha. É verdade, o milagre é uma maravilha e o fato do sol nascer todos os dias de manhã, o fato da gente estar respirando nesse momento são maravilhas de Deus. Todas as obras de Deus são maravilhosas, né? Mas nem todas as obras de Deus são milagres no sentido de milagre que a gente está falando aqui. A gente não deve achar, por causa disso, que não exista distinção entre a natureza e o milagre. Existe. Existem coisas que são naturais e existem coisas que são milagres. Isso é um erro que a gente precisa evitar. O segundo erro é achar que, de alguma forma, existam leis da natureza, leis imutáveis da natureza, e que às vezes Deus quebra essas leis, Deus faz um esforço para quebrar essas leis, e isso é um milagre. Também não é assim. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia nunca fala de leis da natureza. Não existem leis acima daquele que criou a própria natureza. Então não é assim que a Bíblia fala de milagre. A Bíblia vai falar de milagre fazendo uma distinção entre a ordem ordinária da natureza, aquilo que normalmente acontece. O sol nascer é algo que normalmente acontece. É algo maravilhoso? Sim, é maravilhoso, mas acontece sempre, ordinariamente, normalmente. A gente respirar é algo maravilhoso, que Deus nos mantenha vivos, que Deus nos dê ar para respirar, certamente é maravilhoso, mas Deus faz isso normalmente. É uma maravilha que Deus faz normalmente. A gente não vai chamar isso de milagre. A gente vai chamar de milagre aqueles atos extraordinários do poder divino, quando Deus age de uma forma diferente daquilo que ele faz normalmente. E essa distinção é importante por muitos motivos, né? E uma outra distinção que também é importante é a ideia de que nem todo milagre, nem todo ato extraordinário de Deus é revelação divina. Nem todas as vezes em que alguma coisa extraordinária acontece, Deus está se revelando. Um exemplo claro disso, a gente encontra tanto no Antigo como no Novo Testamento, são os falsos profetas. Às vezes as pessoas acham, não, mas eu vou saber que a pessoa é um profeta de Deus se ela fizer um milagre. Se ela fez um milagre, então está atestado que ela é um profeta. Se ela não faz milagre, então está atestado de que ela não é um profeta. Isso não é verdade. Um exemplo é aí, Deuteronômio capítulo 13. Veja o que Deus vai dizer na lei. Ele diz assim: se aparecer entre vós um profeta ou alguém que faz predições por medições e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, ou seja, a pessoa vai fazer um milagre, ela diz que vai fazer um milagre, ela diz que é um profeta que vai fazer um milagre, e esse sinal acontecer, o milagre acontece, o que você diz? Alguém aparece dizendo que é profeta e o milagre acontece. Né? E depois essa pessoa diz assim: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los. O que Deus fala, qual é a lei? Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração. Então a pessoa aparece, ela faz o milagre. Não é que o milagre não acontece, o milagre acontece. A coisa é extraordinária, a coisa chama a atenção. Mas junto com esse milagre existe a pregação de que você deve seguir outros deuses, de que você deve servir ao dinheiro, de que você deve servir à sua ambição, de que você deve continuar sendo egoísta. Não importa se a pessoa faz milagre, não importa o que aconteceu, a pregação dela é que determina se ela vem de Deus ou não.
Então não importa se o milagre acontece ou não. Mesmo que o que essa lei de Deuteronômio 13 está dizendo é que mesmo que o milagre aconteça, veja, o milagre acontece, mas pela pregação da pessoa é que você vai dizer. E aí Deus está pondo você à prova e você não deve seguir aquela pessoa. Então veja, nem todo milagre é uma atestação da aprovação ou da revelação divina. A mesma coisa aparece no Novo Testamento. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Deus está dizendo, olha, Jesus está dizendo que aquelas pessoas vão chegar para ele no último dia e vão dizer que realizaram milagres. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja, a repreensão de Jesus não é assim. Saiam de perto de mim porque os milagres que vocês fizeram não foram milagres nada. Porque isso aí era mentira. Não, a questão não é essa. Pode até ter sido milagre, isso não importa. O que importa é que vocês praticam o mal. Aquilo que vocês estão fazendo é uma coisa errada. Então não importa que vocês façam milagre. Se aquilo que você está fazendo é uma coisa errada, você não vem de Deus. E o final é o afastem-se de mim. O final é o inferno. Então a pessoa pode não apenas obter um milagre, mas ela pode fazer um milagre. E mesmo assim acabar indo para o inferno. Isso é uma coisa importante. Então o milagre não é uma atestação da aprovação ou de que Deus está sempre se revelando através dos milagres. Mas alguns milagres são, sim, revelação divina, e é o que a gente vai ver. Então, primeira coisa, os milagres não são. O que os milagres não são? Eles não são algo contrário às leis da natureza. É como se existissem leis imutáveis e Deus, de certa forma, faz um esforço e quebra essas leis. Não, não existe isso. Não existem leis acima do Deus que criou a natureza. O que os milagres também não são? Eles não são sinais incontestáveis da manifestação ou da aprovação divina. Eles não são isso. O fato de haver um milagre não necessariamente é revelação. O fato de haver um milagre não necessariamente está dizendo que Deus aprova aquela pessoa ou aquele segmento religioso. Isso é importante. Então, o que é milagre? Vamos definir de maneira positiva. Os milagres são atos divinos que diferem da maneira como Deus normalmente age. Não é que Deus quebra leis de natureza, não. É que Deus normalmente age de uma certa forma. Normalmente a água vai para baixo, vai para o chão. Houve um dia em que a água formou duas colunas ao lado do povo e o povo passou no meio. Isso foi uma coisa extraordinária. Normalmente, quando alguém pisa na água, essa pessoa afunda. Jesus andou em cima da água. Isso é uma coisa extraordinária, certo? Então, são eventos em que Deus age de maneira diferente do jeito que ele normalmente age. Então, esses são os milagres. E os milagres, a Bíblia sempre faz questão de dizer isso, que os milagres são sinais. O que é um sinal? Um sinal é uma placa que diz: você chegou no Rio de Janeiro. Aquela placa é o Rio de Janeiro? Não. O Rio de Janeiro é muito maior que aquela placa. Aquela placa só está apontando para uma realidade maior. Então é isso que o milagre é. O milagre é um sinal, algo que aponta para uma realidade maior. E o valor dos milagres está não no ato em si, mas naquilo para que o milagre aponta. O valor do milagre está nessa realidade maior. A placa que diz você chegou no Rio de Janeiro não tem tanto valor quanto o próprio Rio de Janeiro. A placa é só uma placa. Veja, não estou menosprezando o milagre. Para a pessoa que recebe o milagre, para aqueles israelitas para quem o mar se abriu, o milagre foi um livramento. O milagre em si teve valor, mas eu estou falando do valor permanente, do valor do ponto de vista de revelação. Do ponto de vista da revelação, o valor do milagre está não exatamente no ato em si, mas naquilo que o ato aponta. E aí alguns milagres foram usados por Deus como revelação especial do seu cuidado. Não apenas para aquelas pessoas envolvidas, mas para todas as pessoas que creem naqueles atos. Isso é importante. Nem todo milagre é revelação especial de Deus.
Alguns milagres são a revelação especial de Deus porque eles servem não apenas para aquelas pessoas, mas para todas as pessoas que creem naquilo. Vamos ver um exemplo disso na Bíblia. E esse exemplo, na verdade, aparece nesse salmo e em vários outros salmos. Se você folhear o seu livro de salmos, você vai ver exatamente essa ideia repetida várias vezes. Salmo 78, Salmo 106. Aqui a gente está falando do 66. Ele diz assim, o salmista: Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. Veja, transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. Do que ele está falando? Ele está falando do Êxodo, ele está falando do dia em que Deus abriu o Mar Vermelho e as pessoas atravessaram a pé. Aquilo foi um milagre para aquelas pessoas do Êxodo, para aquelas pessoas que saíram do Egito, elas precisavam de um livramento e Deus deu o livramento quando abriu o Mar Vermelho. Mas o que o salmista está dizendo é que aquele milagre tem valor não apenas para aquelas pessoas. E aí ele continua, ali nos alegramos nele, nos alegramos, ele se inclui entre aqueles que se alegraram nele. E mais, e ele conclui, qual é a conclusão que ele tira? A conclusão que ele tira é que Deus governa para sempre com seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Então, aquele milagre ensinou algo para o salmista, ensinou que Deus governa para sempre com o seu poder. Então, foi um milagre que foi feito para aquelas pessoas, mas ele não serve apenas para aquelas pessoas. Ele serve para todos nós, mesmo hoje, que nos lembramos, que ouvimos falar daquele milagre. E além de ser um livramento para aquelas pessoas, o milagre faz mais. Ele revela coisas para nós. Ele revela que Deus governa com o seu poder, que Deus está acima das leis da natureza, que Deus está acima da própria natureza, que Deus é quem decide o que ele vai fazer com o mar. Percebe? Então, o milagre é uma revelação especial de Deus quando ele ensina alguma coisa além do ato em si. E quando isso acontece, o milagre tem valor não apenas para aquela geração que presenciou o milagre, mas para todas as gerações. É por isso que se você folhear o livro de Salmos, você vai ver isso repetido várias vezes em vários salmos. Vários salmos vão falar do mesmo evento do Êxodo, mas é porque aquilo é importante e continua importante para todas as gerações posteriores. E uma coisa que a gente precisa observar novamente é que todos esses milagres ainda estão aguardando o milagre final. O milagre em que Deus, de forma absoluta, de forma completamente extraordinária, vai nos livrar do pecado. E isso aconteceu em Cristo. Então, todos os milagres ainda estão aguardando o clímax, que é o dia em que Deus nos livrou em Cristo e Cristo morreu na cruz. A gente vai ver isso em outro vídeo.